Que página, professor? 255, capítulo 5. Pronto. Tá. Então, pessoal, é o seguinte, né? O que é regionalização mesmo? É o ato de regionalizar, tipo, colocar os países no devido lugar, dar nome para os países, coisas assim, sabe? Regionalizar o Estado, dividir o Estado e colocar certa política em cada um deles. Tá, então, regionalização é pegar um território e dividir esse território conforme os critérios que eu estabeleci, não é isso? Então, na página 255, eu vou fazer esse exercício, né, de regionalização da América do Sul. E essa regionalização, através do nosso livro, ele estabelece 4 regiões, né? Então, eu tenho América Andina, eu vou ter América Latina, eu vou ter as Guianas e, por fim, eu vou ter o Brasil, tá? Então, essa regionalização da América do Sul, ele tem como objetivo também de mensurar a questão cultural de cada região. Então, por exemplo, né, o Brasil ele fica teoricamente isolado por ser o único país a ter a língua oficial de qual língua? Espanhol? O Brasil? Portugal. Ah, tá, o Brasil, eu me distraí um pouquinho da pergunta, desculpa. É o português, né? Português. Então, o Brasil ele se destaca, né? Ele fica meio que isolado nessa regionalização por conta de ser o único país a falar português. Os demais países, lá em cima, por exemplo, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, eles têm uma coisa particular deles, que são regiões que ainda recebem grande influência de países colonizadores, tanto é que, né, a Guiana Francesa é um território francês até hoje, tá? Aí Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, eles são caracterizados pela América Andina porque eles recebem grande influência de qual fator geográfico? Desculpa, pode repetir a pergunta? Os países que recebem o nome de América Andina, eles recebem esse nome por receber qual influência geográfica? Não entendi muito bem a pergunta. Por que eles recebem esse nome, América Andina? Existe um fator geográfico na região que determina esse nome. Porque eles estão perto, tipo, do litoral, do mar? Não. Rafaela? Não faço a mínima ideia. Meu Deus, já são 8h30 da manhã. Por conta da Cordilheira dos Andes, né, pessoal? Andina. Andes. Ah, eu tinha pensado em montanha, só que aí eu pensei que iria estar errada a resposta. Não, então Nunca era. que eu ia pensar isso. Então esses países recebem esse nome América Andina por receberem grande influência climática, né, principalmente da Cordilheira dos Andes, tá? E América Latina? Por causa do Planalto? Não. E antes que alguém fale por conta da prata, não, também não tem prata lá.
Mas tem alguma coisa a ver. Tem algo geográfico de novo. Minério? Não é um recurso natural. Produção de minério? Não. Por conta do Rio da Prata, né, pessoal? O Rio Paraná, que nasce lá na divisa com o Paraguai, ele vai percorrendo toda a divisa entre Brasil e América Latina. Então, Paraguai, Argentina e Uruguai, eles recebem parte dos seus recursos hídricos através desse rio, que é o Rio da Prata, né? Que é, no caso, a América Latina. Então, por Nunca aqui, que eu ia acertar. geografia é tão fácil, é só você ter um mapa que você consegue encontrar as respostas. Então, na página 255, ele fala o seguinte, né? As regionalizações têm como objetivo agrupar países com características comuns para facilitar o estudo sobre eles. Ou seja, existem várias possibilidades de regionalização, por localização geográfica, por características de território, cultura ou econômicas, ou até mesmo pela combinação de dois ou mais fatores. Então, para quem fica na dúvida sobre o que é regionalização, já pega e grifa esse trecho, esse primeiro parágrafo. A América, por exemplo, pode ser dividida em anglo-saxônica e latina, considerando-se os processos de colonização desses países e as línguas trazidas pelos colonizadores. Ou seja, os países de origem anglo-saxã têm o inglês como língua materna, ao passo que a origem latina tem a língua portuguesa ou a espanhola. A regionalização da América do Norte, América Central e América do Sul leva em conta os aspectos relacionados à localização de cada uma dessas porções do continente. Nessa divisão em subcontinentes, a América do Sul é composta por 12 países, mais a Guiana Francesa, um departamento ultramarino que pertence à França, ou seja, não é um país, mas uma espécie de Estado francês. Para facilitar ainda mais os estudos, a América do Sul podemos subdividi-la considerando os aspectos geográficos da paisagem. Assim, temos a América Andina, América Latina e as Guianas, e o Brasil. Deu para entender aqui, pessoal? Então, Acho que sim. esse processo, né, de agrupar esses países de acordo com alguns fatores, né, e a gente faz esse processo de regionalização. Virando a página, países andinos. Já que a Ana falou que ela já está super acordada, ela pode fazer a leitura para a gente da página 257. Países andinos. Como vimos no mapa a regionalização da América do Sul, a América Andiana é formada pela Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Essa sub-região é constituída desses países porque a Cordilheira dos Andes atravessa todos eles. Ou seja, nesse grupo estão todos os países da porção oeste da América do Sul. Ok. Além da presença da... Ah, tá. Eu continuo? Termino. Pode continuar. Ah, tá. Além da presença da cordilheira, os países da América Andina têm em comum a língua espanhola, a forte presença de mestiços e indígenas em suas populações e questões históricas semelhantes, como serem colonizados por espanhóis depois do avanço do Império Inca. Do ponto de vista econômico, esses países têm economia baseada na extração mineral para exportação e não contam com extensas áreas destinadas à agricultura, justamente por causa da Cordilheira dos Andes. Além disso, os países andinos não possuem industrialização forte e não são considerados países desenvolvidos, apesar das semelhanças
Cada país precisa ser estudado separadamente, como faremos a seguir. Ok. Então, né, pessoal, como eu falei para vocês no início da aula, né, esses países eles recebem influência da Cordilheira dos Andes. O texto ele estabelece, né, que a cordilheira está presente sobre todos esses países. Desse conjunto de países que vocês que faz parte da América Andina, qual deles vocês destacariam como o mais desenvolvido? Colômbia? Não, Venezuela? muito menos. Chile? É o Chile, tá? Então, dentro desse conjunto de países, o país que mais se destaca economicamente é o Chile, tá? Mas sigam as orientações do texto, né? Por mais que o Chile seja o mais desenvolvido, ele recebe todas essas características. Ele não tem industrialização, tá? Então, boa parte dos produtos industrializados do Chile são produtos importados. Tá? Continuando, aí ele vai falar sobre as características de cada um desses países, né? A Bolívia é o único país da América Andina que não tem região litorânea. Com cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, em 2012, abrigava 10.248.042 habitantes. Economicamente, destaca-se pela extração de minerais para exploração, além da agropecuária. A Bolívia é a grande fornecedora de gás natural para o Brasil, e a maior parte de sua produção é escoada pelo Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Apesar disso, é um dos países mais pobres da América do Sul. Então, pessoal, se a sua casa tem gás encanado, o seu gás vem da Bolívia, tá? Vocês sabem através de qual prática esse gás chega até aqui? Não. Tá. Quem pode ler lá o cheiro enquanto eu procuro um negócio aqui para vocês? Rafa? Calma aí, professor. Página 258, Chile. O Chile é o país andino mais extenso no sentido norte-sul. Por causa de seu comprimento, esse país é dividido em 3 blocos chamados de norte, sul e centro. Ao todo, seu território soma 700.500. Nossa Senhora! 756.096 quilômetros quadrados. A região central é a mais importante do país e, além da capital, Santiago, abriga cidades como Valparaíso e Concepción. A maior parte da população chilena, mais de 17,4 milhões de habitantes em 2012, reside e trabalha na região central. As outras 2 regiões são menos habitadas em virtude da presença do deserto do Atacama ao norte e da Patagônia ao sul. A economia chilena é baseada na exportação de minérios, principalmente o cobre, na produção de vinhos e na pesca. Por ser um país com grandes belezas naturais e belas cidades, o turismo ganha cada vez mais destaque na economia do país. Ok. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia do gasoduto, só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Compartilhar. Compartilhar a tela.
Visualizam? Eu não tô vendo, só tá Sim. aparecendo pra mim da escola. E agora? Ainda não. Tá. A Rafaela, o Murilo e o João já estão visualizando? Sim. Tá. Sim. Então, pessoal, como vocês podem ver, né, o gasoduto Brasil-Bolívia, então ele vem lá do Rio Grande, né, Santa Cruz de la Serra, chega aqui pelo Brasil através do estado do Mato Grosso do Sul, vem até o estado de São Paulo, e do estado de São Paulo ele se divide para regiões sul, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e para os demais estados da região sudeste, menos o Espírito Santo, tá bom? Então esse é o gasoduto. Se a gente for ver, ó, tem várias imagens, né, desse gasoduto que chega até aqui para a gente, tá? Deixa eu ver aqui. Tem mais. Então esse aí é o gasoduto. Deixa eu voltar. Bom, aí a Rafa leu para a gente o Chile, né? Então o Chile ele vai se destacar praticamente em qual setor da economia, pessoal? Primário, secundário ou terciário? Primário? O primário é a agricultura. Tá certo ou tá errado? Errada. Errado. Qual setor que o Chile vai se destacar economicamente? O terciário? O terciário, que é a prestação de serviços, né? Em qual engloba aí a questão do turismo, tá? Por fim, a Colômbia tem a maior parte do seu território, de 1.141.750 km², no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador. E é o único país da América do Sul ligado territorialmente à América Central. Sua região litorânea costuma atrair turistas do mundo todo. Apesar do seu extenso litoral, a capital do país, Bogotá, situa-se na Cordilheira dos Andes. Com uma população de mais de 47.550 mil habitantes, em 2012, o país tem sua economia voltada principalmente para a exportação de produtos agrícolas e minerais. Apesar disso, enfrenta problemas com a pobreza da população e outros relacionados ao tráfico de drogas e às guerrilhas. Quem já viu lá aquela série lá da Netflix, Narcos, aborda exatamente essa realidade aí da Colômbia. Bom, Meus irmãos assistiram essa série. isso, Narcos. então, aborda bastante a respeito dessa característica socioeconômica aí da Colômbia, tá? Enfim, pessoal, ele vai aqui falar sobre o Equador, vai falar sobre o Peru, vai falar sobre a Venezuela, mas como já mencionei para vocês, esses países eles são considerados países de desenvolvimento baixo, tá? A nossa aula está acabando agora. O que eu vou pedir para vocês então? Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura individual da página 259 e eu vou pedir para vocês fazerem uma tabela no caderno de vocês. Deixa eu ver aqui. 1, 2,
Tá. Eu vou pedir para vocês fazerem uma tabela com as seguintes informações. Então, em uma coluna, vocês vão colocar o nome de todos os países. Tudo bem? Então, vocês vão Sim. colocar lá em cima, países. Aí vocês vão colocar o nome. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Numa outra coluna, vocês vão escrever lá, economia. E eu quero que vocês estabeleçam as principais atividades econômicas de cada um desses países. Na outra coluna, vai estar lá, população. Eu quero a população de cada país. Tá? E, por fim, a área desse território. Tudo bem? Para sexta-feira. Tá. Vocês conseguiram visualizar essa tabela? Eu não consegui ver, mas eu consigo imaginar como deve ser. Isso, então. Aí você vai colocar lá uma coluna com o nome país, do lado economia, do outro lado população e do outro lado área. Embaixo dessas informações, a informação de cada um dos países que você pesquisou. Qualquer coisa, eu mando uma fotografia pelo binóculo de como eu quero essa tabela para vocês. Tudo bem? Sim. Aí vocês recebem, até hoje à tarde vocês recebem. Então é isso, tá? Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima sexta-feira. Até. Obrigado. Tchau, professor. Falou, até mais. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professor. Rafa. Falou.